coisa, né? Existe alguma dica para fortalecer o períneo? Dentro disso tudo que você já deu várias dicas, existe alguma dica especial para a mulher no dia a dia? Para fortalecer o períneo, primeiro, a bexiga sempre está vazia. Isso, mulher Então, tem essa mania, né? De ficar segurando, acaba dando urina infecção, antes tá? para depois fazer o exercício, porque fazer com a bexiga cheia pode estar infecção urinária. Relação sexual idem, esvazia, depois, Sim. primeiro, né? Depois faz a relação. Depois de esvaziar, a mulher ou o homem pode tocar a região do períneo para saber se está certinho o lugar onde ele está fazendo a contração. Então, da mulher é entre a vagina e o ânus, e do homem é entre a base do saco escrotal e o ânus. Se colocar a mão ali e fizer o exercício, vai sentir que vai ter a contração muscular. Entendi. Pode fazer sentado, deitado, em pé, nas 3 posições. É legal que ninguém sabe que você está fazendo exercício, Você né? Em está qualquer lugar contraindo, você pode fazer, tá? né? Então não tem desculpa para não fazer. Entendi. E sempre relaxar bem a musculatura depois que faz a contração, para você não ficar elevando o tônus da tua musculatura. E aí pode dar uma constipação, Hum. uma dor no reto, no ânus, por conta da contração muscular que você fica contraindo, contraindo, contraindo e não relaxa tudo. Então isso pode gerar dor também. Essa é a técnica de Kegel, é isso? O Kegel foi um ginecologista, Arnold Kegel, que no início ele desenvolveu e divulgou a técnica fazendo 5 segundos de contração e 30 segundos de relaxamento, Não é assim com que nem 10 você falou. repetições. Hoje, a fisioterapia pélvica mudou um pouquinho. Então, eu, por exemplo, vou de acordo com o que o meu paciente apresenta. Então, se ele consegue 3 segundos de contração no início, ele vai fazer os 3 e vai relaxar. Não adianta você pedir mais, porque você vai estar pedindo muito para o seu paciente. Então, à medida que ele vai ganhando a força muscular, você vai aumentando o tempo de contração dele em casa também. Então, eu ensino a fazer e peço para o paciente fazer em casa também, que é primordial. Porque tem que ter assiduidade no tratamento, comparecer e fazer em casa, tem lição de casa. Entendi. Então não adianta só vir uma vez na semana ou 2 vezes na semana no consultório, que não vai conseguir um Resultado resultado bacana. satisfatório. E tem quantidade de sessões? Ela precisa ser frequente? Aí depende do caso. Precisa ser frequente e a quantidade de sessões, isso vai depender de cada paciente. Tá. Seja E da uma disciplina, né? incontinência urinária é uma coisa, incontinência fecal é outra, se você tem um problema sexual também é outro, Outra, e cada um vai ter uma vai sequência. ter uma sequência. E tem que ter isso, aí você que decide como é que vai ter a Por evolução. exemplo, um pós-operatório de câncer de reto é outra coisa, é uma coisa muito maior, né? Sim. Então, você vai acompanhar o paciente por muito mais tempo, porque tem muitas etapas para a gente cumprir. Então, cada paciente É aquelas, por exemplo, contração paradoxal do ânus, que às vezes as pessoas têm umas dores importantes. Em vez do ânus relaxar para a pessoa evacuar, fecha, a gente faz o biofeedback, melhora muito o que vocês têm feito, né? Sim. Normalmente na terceira sessão eu já tenho visto que melhora, né? E aí o paciente aprende Porque a gente ensina ele a relaxar. a usar a musculatura certa. Sim, a Olha relaxar a aqui. musculatura. E tem É, várias técnicas para se fazer isso. Tem o biofeedback, a gente pode usar também a plataforma vibratória, que é o peridel que a gente usa, que é esse aqui. Ele tem várias ponteiras. No homem, normalmente, a gente usa essa mais chatinha. Nas mulheres, quando tem um vaginismo, a gente pode usar essa aqui para fazer a massagem, né, em 3 horas, 6 horas e 9, né, no introito da vagina. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer para o relaxamento da musculatura pélvica também. E a massagem perineal pode ser feita com o dedo, o paciente também pode fazer. E a gente pode usar a propriocepção também usando as dedeiras. Ah, é? Ótimo. As dedeiras são essas. A gente pode usar tanto para o paciente que não tem tanta sensibilidade ou que fez uma cirurgia de redesignação
de gênero, né? Então, a gente usa bastante para poder dar essa propriocepção, alongamento, porque a gente faz, né? Põe o dedo, faz o alongamento na vagina e o relaxamento. A gente pode usar as dedeiras também e orientar o paciente que pode comprar também a dedeira, fazer em casa também. Perfeito. Bom, aí você falou que tem mais algumas coisas. A gente falou do biofeedback, existe a eletroestimulação e o laser, né? O laser também vocês têm usado até para incontinência urinária, né? O laser ablativo a gente usa para incontinência urinária, mas aí quem faz a aplicação é o ginecologista. E aí, meio que um tratamento combinado, ele passa para fisioterapeuta para a gente manter essa continência, fortalecendo a musculatura pélvica, porque hoje o tratamento ouro é o fortalecimento da musculatura. Entendi, porque inclusive melhora até quadros de dor perineal, não é? Tem quadros de algia, não só vaginal, mas até dores que às vezes você demora para fazer diagnóstico e que melhora muito, né, depois da físio. E me explica uma coisa, se alguém tiver que procurar, a gente sabe, vai procurar a Laura, ela tem lá um trabalho dela dentro da clínica, mas se eu precisar no SUS, tem isso no SUS? Tem ligado às faculdades de medicina, então tem na USP, na Escola Paulista, inclusive tem um núcleo para sexualidade. Na USP também tem a parte de redesignação de gêneros, que eu sei que tem lá no ambulatório. Tem no Menino Jesus para infantil, né, só para crianças. E Santa Casa. Mas todos eles são encaminhados para físio do próprio serviço. Entendi. Então, assim, eu não sei se tem algum serviço que possa ir direto. Então, quer dizer, tem que passar com... porque é uma área público, né? Porque é uma área multidisciplinar. Vai ter ginecologista, coloproctologista, o cirurgião, vai ter a fisioterapeuta e assim por diante. Hoje o cirurgião plástico também entra nesse grupo, porque com essas cirurgias hoje de redesignação de gênero, são os plásticos que mandam pra gente, os pacientes também. Entendi. E me explica um pouquinho mais, você já falou do pompoarismo, né, que estava tanto em moda. Quais as vantagens de fazer ou não esse exercício? Você vê alguma vantagem para... Na verdade, o pompoarismo ele começou no sul da Índia, já para melhora do desempenho sexual. Então, aqui começou a se falar no pompoarismo, de todo mundo fazer, enfim, só que tem que ter cuidado, porque assim como eu falei, o teu tônus pode estar aumentado, e aí fazendo o pompoarismo você vai, às vezes, piorar a tua disfunção da pelve, né? Alguma disfunção que você tem. Então, é importante que a pessoa passe em algum fisioterapeuta pélvico para fazer essa avaliação antes de começar a fazer e para o físio ensinar a fazer essa contração e relaxamento, né? O pompoarismo normalmente usa as bolinhas de Benoit, que são essas bolinhas, podem ser 2 bolinhas ou podem ser 3. Elas são introduzidas na vagina e tem os exercícios para fazer e o tempo para você utilizar. Eu utilizo mais, na minha prática clínica, os cones. Então, são 5 cones, eles têm pesos diferentes. Começa de um peso de 20 gramas até evolui até 70 gramas. A mulher coloca na vagina e vai fazer algum tipo de atividade que propicie a descida, mas ela tem que segurar esse cone na vagina. E é assim que vai fortalecendo. Consegui segurar. Faz mais alguns dias com o mesmo cone, que às vezes pode ser sorte, né? Então, fica um pouquinho mais, alguns dias a mais, fazendo uso do cone. E aí troca para o próximo. Que bacana. E assim sucessivamente. E melhora muito a força muscular. Show de bola. Existe alguma alimentação que prejudica ou bebidas ou remédios que possam atrapalhar a tua atividade? Incontinência urinária, normalmente a gente pede para o paciente evitar bebidas carbonatadas, cafeína.
Então, sejam café, chá, pimenta, alimentos cítricos e chocolate. Porque todos esses alimentos podem irritar a bexiga. Então, a gente pede para o paciente não ingerir. Entendi. E alguns remédios também que também não vem no escopo agora. Laura, É que a gente trabalha casadinho com um nutricionista, então normalmente eu indico nutricionista para os meus pacientes. Para fazer junto. Você trouxe, nós já mostramos quase tudo, acho que faltou algumas coisinhas, mas isso aqui eu acho que é fundamental você falar para a turma. Então, tem alguns pacientes que eles falam assim, eu esqueço de fazer o exercício em casa. Essa dica eu peguei até na minha pós-graduação, né, da Luísa, que estava me dando aula, e ela falou assim, tem as bolinhas coloridas. Então, o que a gente faz? A gente escreve nas bolinhas, por exemplo, contração e relaxamento. Se a pessoa faz 3 segundos, então vai ter aqui 3 ou 4, 5, enfim. E o T de tosse. Então, ela vai grudar as bolinhas nos lugares onde ela vai fazer exercício, passar mais em casa. Tá. Então, geladeira, espelho do banheiro, onde ela tem mais contato visual. Então, ela vai chegar na geladeira, tá, CR, ela sabe que ela vai ter que fazer uma contração e um relaxamento. Ela vai ver o 3 no espelho do banheiro, ela vai contrair 3 segundos e vai relaxar. E a tosse. Então, ela vai contrair a musculatura e vai tossir. Então, ela contrai antes de tossir. Exatamente, porque aí fortalece a musculatura pélvica. E evita de perder a urina, né? Show. Então, a gente acaba dando as bolinhas para o paciente colocar em casa e treinar, né? Porque assim não esquece. Que maravilha. Então, acho que nós cobrimos tudo, né, Laura? De uma maneira, Sim. É uma coisa muito técnica, muito especializada, que traz resultados maravilhosos. A gente vê a recuperação do paciente, a alegria que eles voltam, porque mudou a vida social, vida íntima e porque assim, os exercícios pélvicos, né? Eles ajudam também na parte da sexualidade. Então, o desempenho sexual está totalmente ligado ao fortalecimento da musculatura. Se você tem uma musculatura mais forte, você tem o aporte sanguíneo maior durante a relação sexual e você tem um orgasmo melhor, um tempo de ejaculação maior, tem uma boa ejaculação para o homem e um desempenho melhor para a mulher também. Então, ela fica melhor e ele também. E assim... E tira a ansiedade, todo o problema que vem associado a isso. Sim. Você comentou uma vez, eu acho que é até legal, que você tem uma terapia específica para ejaculação precoce, essas coisas. Conta mais, assim, porque a gente falou bastante de mulher, Sim. A gente entende porque aumenta o períneo da mulher por causa da gravidez, o peso. Mas vamos falar um pouquinho de homem até, porque às vezes o homem tem esses pudores e muita gente não sabe que existe isso. Tem muita vergonha de chegar para físio que é mulher e contar o que é que está acontecendo. Mas assim, quando já chega no consultório com uma incontinência urinária e que é indicado por um urologista, a gente começa a conversar na anamnese, na entrevista, e chega a parte da sexualidade, né? Então, eu deixo bem do meio para o final, porque a gente já tem um tempinho conversando, a pessoa já fica um pouco mais relaxada com a gente lá. Então, pergunta, se masturba? Como é que tá a ereção? Né? Porque normalmente com a cirurgia perde de 90 graus para 45 ou 50 graus de ereção. Depois da cirurgia de prostaté não tem mais ejaculação, né? O homem perde a ejaculação, mas não perde o orgasmo. Então, ele passa a entender um pouco do que está acontecendo e com a fisioterapia melhora bastante. Se a gente pegar os homens com diabetes e que tem um problema de disfunção erétil, as ondas de choque vão super bem. Que aí a gente faz onda de choque direto no pênis, desde a base até a cabeça do pênis, para estimular a vascularização peniana.
né? Então você tem uma revitalização do tecido. De toda aquela região. Sim. Seja nervosa, vascular e tudo mais. E aí ele fica feliz, fica bem.